Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Preservação da Madeira da Unemate, dentro do semestre letivo suplementar excepcional 2020/3, onde, nessa videoaula, iremos tratar do assunto teste de eficiência de preservativos. A todos, eu desejo uma excelente aula e vamos lá. Falar de eficiência de preservativos nada mais é do que saber se determinado produto que se propõe a ser um preservativo da madeira, ele é eficiente para a proteção da madeira. Nesse caso aí, garantindo a madeira tratada uma maior vida útil em serviço, além também de proporcionar uma ampla gama de proteção contra a ação de organismos xilófagos. Aí a gente tem aqui a seguinte informação. De forma segura, as únicas informações totalmente válidas para se avaliar a eficiência de determinado preservativo são aquelas obtidas através da observação do comportamento da madeira nas condições reais de serviço. Essa informação é uma informação verdadeira. São aquelas informações de campo, aquelas informações que a gente obtém quando a madeira já está em serviço, quando a gente percebe que o produto é efetivo, que ele protege a madeira, essa é que são aí as informações válidas. Mas aí, quando a gente pensa no desenvolvimento de um produto preservativo e a gente quer chegar a essas conclusões, chegar nesses resultados para que a gente conclua isso é fácil? Essas informações que foram colocadas nessa frase, isso é fácil de ser obtido? Não, não é fácil. Não, pois tais informações levam certo tempo para serem obtidas, além de demandarem custos para serem realizados. Isso é colocado da seguinte maneira: vamos supor que eu desenvolva um produto preservativo e faço o tratamento da madeira com esse produto que eu desenvolvi. O fato e depois a madeira tratada ela é colocada em campo para ver se esse preservativo é eficiente ou não. O fato da madeira durar, por exemplo, 6 meses, não quer dizer que ela vai durar um ano. Se ela durar um ano, não quer dizer que ela vai durar dois. Se ela durar 2 anos, não quer dizer que ela vai durar três. E assim sucessivamente. Daí a dificuldade que a gente tem, né, para avaliar se um preservativo ele é eficiente ou não. Para a gente ter essa certeza, isso demora anos de testes. Mas para que a gente chegue nesse resultado de uma forma mais rápida, alguns testes de eficiência de preservativos podem ser aplicados de maneira a tentar encurtar esse processo. E aí, né, fazendo com que um preservativo ele possa vir a chegar no mercado de uma forma mais rápida. Nesse caso, podem ser feitos os testes de eficiência. Primeiramente, esses testes eles vão testar apenas os preservativos químicos contra a ação de alguns organismos xilófagos feitos em laboratório. Depois, se esse preservativo é efetivo, ele pode ser usado para tratar a madeira e depois a madeira tratada, ela é testada frente à ação de organismos xilófagos e nesse caso, esses mesmos testes, né, a maioria deles, melhor dizendo, eles também podem ser usados para testar a durabilidade natural da madeira. Alguns testes podem ser realizados na madeira do cerne, in natura, sem tratamento, avaliando assim a sua durabilidade natural. Então, nós temos que alguns testes de eficiência de preservativos
também podem ser usados para avaliar a durabilidade natural da madeira. E vocês podem me questionar o seguinte: por que foi colocado nessa última frase que alguns testes podem ser realizados na madeira do cerne? Por que não foi colocado a madeira do alburno? Nós já conhecemos de aulas anteriores que a madeira do alburno ela apresenta baixa durabilidade natural devido aí, né, às próprias características devido às próprias características químicas que essa madeira apresenta, como baixo teor de extrativos fenólicos tóxicos à ação desses organismos. Claro que a madeira do alburno, em um experimento científico, ela pode ser testada, mas a gente já sabe que essas madeiras, elas não têm alta durabilidade natural. Então, esses testes, quando eu vou avaliar a durabilidade natural de uma espécie, comumente eles são realizados na madeira do cerne. Então, voltando aos preservativos, né? Os testes de eficiência de preservativos são testes que simulam ou estimam a eficiência de produtos como preservativos da madeira, na sua forma pura, e também eles estimam a vida útil da madeira tratada com o preservativo a ser testado e avaliado. E esses testes, eles disponibilizam informações sobre a toxicidade a organismos xilófagos, ou seja, grau de proteção dado à madeira a determinados organismos xilófagos, em função da concentração desse produto. Esses testes, inclusive, podem dar essa resposta, porque um produto candidato a ser preservativo, ele é testado em várias concentrações, de maneira a se ter uma concentração mínima que, ao mesmo tempo, seja ótima para deter o ataque de organismos xilófagos, nesse caso, prevenindo a madeira, sendo também aí um bom indício para que eu saiba qual é a retenção que esse novo preservativo precisa ter para conferir proteção à madeira dentro daquelas classes de uso. E esses testes de eficiências, né, eles também podem ser mais específicos, avaliando a toxidez, o nível de penetração e retenção na madeira desse produto preservativo, se esse produto ele causa corrosão, né, a outros materiais frente a madeiras, como ferragens, também a estabilidade química que esse produto tem dentro da madeira, sua fixação, se ele aumenta a inflamabilidade da madeira, etc. Bem como também a gente pode ter nesses testes respostas à nocividade à saúde das pessoas e animais, contaminação do solo, água e ar. Então, esses testes, eles chegam a dar aí uma ampla gama de resultados sobre esse produto que vai ser testado como um novo preservativo da madeira. Aí, os principais testes que hoje são realizados, né, para avaliar a eficiência de preservativos, né, tanto na sua forma pura, né, ou seja, sem a madeira ainda estar tratada, sendo usado apenas o preservativo puro, como também esse preservativo dentro da madeira, nós temos basicamente 4 tipos de testes, que é o teste rápido, que é o teste de apodrecimento acelerado, de preferência alimentar e alimentação forçada. Todos esses 3 testes, eles são testes acelerados, porque eles são feitos num período mais curto de tempo. E temos também testes em campo e testes em serviço, que a gente vai ver a partir de agora. O teste rápido, ele avalia a eficiência de preservativos à ação de bactérias e fungos. Esse teste ele tem como função informar em meio de cultura, em poucos dias,
o grau de toxicidade de um determinado preservativo a organismos xilófagos. Eles são feitos testes que identificam a quantidade inibidora do preservativo. E outra informação, o teste, utilizando o preservativo em diferentes concentrações, permite detectar aquela que, em menor porcentagem, inibe completamente o desenvolvimento de bactérias e fungos. E isso, pessoal, é algo importante, porque ao avaliar a concentração ótima que inibe, eu já começo a ter aí uma noção se esse preservativo ele é viável ou não. Porque se eu demando uma concentração muito alta para inibir a ação de bactérias e fungos xilófagos, essa maior concentração ela pode fazer com que o preço desse preservativo seja mais alto ou até mesmo, se esse preservativo ele for muito lixiviável da madeira, que ele cause uma maior poluição ao meio ambiente. Nesse caso aí fazendo com que ele não seja viável nem técnica e nem economicamente. Então, ele é um teste que, apesar de ser um teste rápido e não ser feito diretamente na madeira, mas ele é um teste importante para avaliar um produto como preservativo da madeira. Aqui nessa imagem, nós temos aqui uma simulação desse tipo de teste. Temos 3 placas de Petri que foram inoculadas com 3 tipos de bactérias diferentes e colocado sobre cada bactéria um disquinho, contendo ali um produto de ação preservativa. E verifica-se se perto desse disquinho branco se houve, na verdade, inibição dessas bactérias frente à ação desse produto. Quando a gente observa essas 3 placas de Petri, a gente vê aí que o composto cloro, aparentemente, ele causou uma maior zona de inibição do crescimento dessas bactérias. O que nesse caso aqui seria um preservativo aí que teria chances de ser, de ter as suas pesquisas continuadas para desenvolver uma nova formulação. A gente viu que em alguns casos determinados componentes não tiveram nenhuma ação, como é o caso do hexaclorofeno, que não teve nenhuma ação sobre o desenvolvimento das bactérias Escherichia, desculpa a pronúncia, e Pseudomonas, onde ao redor desses disquinhos branco, a gente viu que as bactérias se desenvolveram perto delas. Então, esse teste rápido ele chega aí a ser um teste bem importante. E se for verificado nesse teste que baixas concentrações do preservativo são suficientes para inibir o desenvolvimento de bactérias e fungos, segue-se então para o teste de apodrecimento acelerado ou os testes aí acelerados, que eles são aí, eles, embora sejam testes mais rápidos que... Voltando aqui, pessoal, peço desculpas. Embora esses testes eles também sejam testes desenvolvidos num período de tempo menor, esses testes aí também, eles chegam também a ser importantes. Os testes acelerados, eles podem avaliar a madeira tratada com determinado preservativo e também a madeira sem nenhum tratamento. Nesse caso aí, avaliando a durabilidade natural da madeira. Os testes acelerados, eles podem ser de 3 tipos: de apodrecimento acelerado, de alimentação forçada e de preferência alimentar. No teste de apodrecimento acelerado, ele é um teste realizado em laboratório,
assim como é feito o teste rápido, né? Só que o teste de apodrecimento acelerado ele é feito com fungos xilófagos. Ele consiste basicamente em impregnar pequenos blocos de madeira com diferentes concentrações de preservativo e expô-lo à ação de fungos apodrecedores, em condições de temperatura e umidade relativa controlada durante cerca de 12 a 16 semanas. Aqui mesmo a gente tem um exemplo tirado de um trabalho científico, do trabalho de Vivian et al., onde a gente vê aqui, né, a realização do teste do apodrecimento acelerado. A gente tem essas barrinhas brancas, essas plaquinhas brancas, onde o fungo ele está desenvolvendo, o fungo apodrecedor, e sobre essas barrinhas temos aí as peças de madeira a serem tratadas. Que nesse caso aí tanto pode ser feito com uma madeira tratada, com um produto preservativo, ou apenas a madeira sem nenhum tratamento. Nesse caso aí, permitindo a avaliação da durabilidade natural. E após um período de exposição a esses fungos, é avaliado então, né, se esse produto ele é efetivo ou se a madeira apresenta ou não maior durabilidade natural. Um outro teste acelerado é o teste de alimentação forçada, que nesse caso aí é feito com cupins. Nesse caso, você utiliza a madeira a ser testada, tanto podendo ser madeira tratada ou madeira sem nenhum tratamento químico, usado também para avaliação da durabilidade natural, onde sobre essa madeira é colocado um conjunto de cupins, né? E nesse caso aí avaliado se esses cupins vão ou não se alimentar da madeira. Esse teste ele é de alimentação forçada porque na verdade eu estou forçando uma determinada espécie de cupim a se alimentar única e exclusivamente de uma espécie de madeira, avaliando então aí se essa madeira ou se a madeira tratada com um determinado produto preservativo apresenta resistência à proteção da ação desses cupins. E aqui a gente tem um teste de preferência alimentar, onde nesse caso, né, também feito com cupins, uma parte de uma colônia de um cupim ou uma colônia inteira é trazida para um ambiente controlado, onde esses cupins vão se deslocar da colônia a um conjunto de madeiras que vai ser testado. Nesse tipo de experimento, é em geral usado mais de uma espécie. E aí os cupins eles vão até as madeiras que eles vão ter ali uma preferência por se alimentar. Por isso que nesse caso é um chamado teste de preferência alimentar, porque o cupim ele vai estar alimentando daquela madeira que melhor, vamos dizer assim, né, entre aspas, que vai lhe promover uma melhor nutrição. E esse tipo de teste também pode ser realizado com a madeira tratada ou também para avaliar a durabilidade natural de madeiras in natura, ou seja, sem nenhum tratamento. Esses testes, tanto de apodrecimento acelerado, de preferência alimentar e de alimentação forçada, eles podem ser avaliados ao final do experimento em função da perda de massa que essa madeira apresenta. E a gente vê que quanto menor a perda de massa, mais eficiente vai ser a ação do preservativo sobre a madeira, no caso de um teste de eficiência com preservativos, ou mais durável vai ser a madeira se ela, na verdade, se está sendo feito um teste de durabilidade natural. A gente vê nessa tabela, muito usada, né, aí através das normas da ASTM, que quando uma madeira ela tem uma perda de massa variando de 0 a 10%, eu tenho ela como sendo muito resistente. Se ela
Se a perda de massa foi de 11 a 24% como sendo resistente, de 25 a 44% de perda de massa como sendo de resistência moderada e acima de 45% de perda de massa como não resistente. É um tipo de critério muito utilizado para se avaliar, né, a resistência da madeira à ação de fungos xilófagos e também a ação de cupins e outros insetos xilófagos quando colocados, né, sobre a madeira. Esse tipo de teste, né, os testes acelerados, eles têm como desvantagem serem testes que são realizados em condições artificiais e controladas, e onde há o uso de corpos de tamanho muito pequenos. Então, eles não chegam a caracterizar uma situação real de uso da madeira. Então, aí eles têm essas desvantagens. Mas existem tipos de testes que, no caso, vão permitir eu verificar se a madeira ela vai ter um bom comportamento em serviço. Um desses testes é o teste em campo, que também pode avaliar a madeira tratada com determinado preservativo, aquele preservativo que eu quero saber se ele é eficiente ou se a sua concentração é eficiente ou não. E também ele pode avaliar a durabilidade natural das madeiras. É um outro teste que esse teste em campo também nos proporciona, avaliar a durabilidade natural da madeira sem nenhum tratamento preservativo. E nesse teste em campo, a madeira é colocada em contato direto com o solo, permitindo a interferência de mais fontes de variação do meio. Então, já não há mais aquelas condições controladas que ocorrem nos testes rápidos e nos testes acelerados. Aqui a gente tem um exemplo de um teste em campo, onde, né, numa determinada área foi colocado amostras de madeira enterradas em contato direto com o solo. Então, quando a madeira é colocada em contato direto com o solo, a área de instalação é denominada campo de apodrecimento. E nesse campo de apodrecimento, a madeira fica aí por um período de tempo, né, desejavelmente anos, de forma a avaliar se a madeira tratada com determinado preservativo está promovendo a proteção da madeira ou se eu não estou avaliando os preservativos e sim a durabilidade natural da madeira, permite ver também o quão durável é essa madeira em condições mais agressivas, como é a classe de uso número 5, que é quando a madeira está em contato direto com o solo. O teste em campo, dessa forma, a durabilidade natural da madeira ou a madeira tratada com preservativo testado é feito usando-se estacas, moirões ou postes. O teste em campo também pode avaliar a madeira in natura, né? Como eu já disse, ou até a madeira tratada em contato direto com a água. Existem também testes específicos onde que a madeira, ela, ao invés de ser colocada em contato com o solo, ela é colocada em contato direto com a água. Instalado o experimento, são efetuadas inspeções periódicas com avaliação criteriosa de cada amostra testada, avaliação por perda de massa e inspeção visual, aquela mesma forma de avaliação dos testes acelerados, ela também pode ser avaliada aqui para o teste em campo, como também realizar uma inspeção visual, onde um conjunto de avaliadores eles vão dar notas à madeira conforme o seu grau de integridade estrutural. Assim, o teste em campo pode desejavelmente durar vários anos. Na literatura, a gente chega a ser reportado testes em campos que apresentam décadas ainda em experimento.
o que nesse caso permite avaliar se um determinado preservativo é bom ou não. Na literatura tem mesmo registrado testes onde madeiras tratadas com CCA e tratadas com creosoto, obtida do carvão mineral, como tendo uma vida útil em serviço superior a 40 anos. Então, esses testes eles se tornam importantes até mesmo para verificar se um determinado preservativo é bom ou não. E por fim, a gente tem o teste em serviço. É um teste basicamente realizado em madeiras tratadas, embora também possa ser usado para madeiras em serviço. Possa também ser utilizado para madeiras sem nenhum tratamento. Mas ele é um teste mais específico para madeiras tratadas. A madeira é tratada e colocada em condições de uso reais, fazendo-se inspeções periódicas para avaliação do seu desempenho. Ele tem como vantagem a exposição da madeira sob condições reais, a que ela está sujeita em condições normais de uso. E em um teste em serviço, a madeira tratada ela pode durar mais, pois se ocorrer manutenções periódicas, tratamentos curativos podem ser feitos, em especial em peças de difícil reposição, aumentando então assim a vida útil da madeira. Aqui, pessoal, tem uma imagem, de várias peças roliças de madeira em contato direto com o solo, fazendo aí o cercamento de uma área. Essa imagem, ela não necessariamente é um teste em serviço, mas do jeito que a gente vê aqui, ela poderia ser utilizada como um teste em serviço. Por quê? Porque nada mais é do que eu colocar peças de madeira tratada em situações reais de uso. E quando eu faço isso e começo a avaliar cientificamente essa madeira, eu então estou compondo um teste de eficiência de preservativos. Com isso, pessoal, a gente tem que os testes de eficiência, a gente tem, no caso, que o teste de eficiência de preservativo, ele pode ser feito, no caso aí, um teste rápido. O teste de resistência da madeira tratada com preservativo, tanto para eu testar a resistência da madeira com preservativos, eu posso utilizar teste de apodrecimento acelerado com fungos, teste de alimentação forçada com cupins, teste de preferência alimentar com cupins, testes em campo e também teste em serviço. Enquanto que quando eu quero testar a durabilidade natural da madeira, eu posso me valer de testes de apodrecimento acelerado com fungos, teste de alimentação forçada com cupins, teste de preferência alimentar com cupins e teste em campo. A gente vê, nesse caso aqui, que cada teste ele tem ali a sua função e tem ali as suas especificidades. Mas a gente vê que os testes em campo e os testes acelerados tanto podem ser usados para se avaliar a eficiência de preservativos, como também a própria durabilidade natural da madeira, quando essa não está com nenhum preservativo impregnado sobre ela. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo. Muito obrigado a todos pela atenção e um grande abraço aí a todos.